Bom dia, vindo aqui de Vitória, no Espírito Santo, e é com muita alegria que temos a oportunidade de conhecer essa exposição Amazônia do grande fotógrafo Salgado de Oliveira, e que é a inauguração desse grande espaço aqui. É uma grande honra ter a oportunidade, no dia 2 de abril, de presenciar a abertura desses espaços aqui, que são espaços culturais e que vão estar agora à disposição da população após mais de 15 anos de obras, que é esse local denominado Cais das Artes. O teatro ainda está em fase de acabamento, mas a abertura do museu é um magnífico e importante espaço que pode aí representar o que de melhor tem a cultura capixaba e receber ainda exposições do mundo inteiro. Esse local foi projetado pelo arquiteto e urbanista mundialmente conhecido, que é o Paulo Mendes da Rocha, e com diversas premiações internacionais. Ele que é nascido em Vitória, ele nasceu em 1928 e faleceu em 2021, falecido em São Paulo aos 92 anos. E ele não teve a oportunidade de ver esse local ser inaugurado, mas tem os braços e tem as ideias que foram construídas aqui ao longo do seu projeto. E a escolha dessa Mostra Amazônia do fotógrafo Sebastião Salgado para a inauguração aí do pavilhão de exposições do Cais das Artes em Vitória é um marco importante para a cidade. E essa mostra ela é de reconhecimento mundial. Ela já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas, já passou pelo Rio de Janeiro, Belém, São Paulo, Paris, Londres, Milão, Roma, Zurique, Madrid. E essa grande exposição, esses trabalhos chegam agora em Vitória. E muito embora, né, Sebastião Salgado morasse em Paris, ele era casado com Lélia Vanik Salgado, ela que era nascida em Vitória e sempre visitava o Espírito Santo. E o Museu Cais das Artes, ele que está localizado aqui na Enseada do Suá, foi inaugurado agora no dia 2 de abril, e nada melhor do que ter essa grande exposição desse fotógrafo documental e fotojornalista, que é Sebastião Salgado, e que nasceu em 1944 e faleceu em 2025 aos 81 anos. Em vida, Salgado viajou aí por mais de 120 países para aí executar os seus projetos fotográficos. Este grande fotógrafo, ele iniciou a sua formação acadêmica em economia na cidade de Vitória, onde construiu um vínculo afetivo a conhecer Lélia Vanik Salgado, que é sua companheira de vida e parceira profissional. E nessa cidade ele viveu parte da juventude e sua conexão com o Brasil ganhou mais significado ainda nesse encontro com o Espírito Santo, que faz parte aí de sua própria história. E essa grande exposição Amazônia, ela é fruto aí de anos de imersão na floresta, que apresenta essas imagens que vão revelando aí essa grandiosidade dos rios, dos céus, das paisagens, além dessa força e resistência desses povos originários, que eram os povos indígenas. Essa mostra propõe também uma experiência sensorial, reflexiva, e que é ampliada aí por essa ambientação sonora, que são inspiradas aí pelos sons da floresta, convidando o público, então, nessa travessia sensível para um dos biomas aí mais importantes do planeta. E com isso, esse espaço cultural vai se consolidando como um espaço estratégico, capaz de conectar aí o Estado do Espírito Santo a essas grandes agendas contemporâneas e esses circuitos artísticos nacionais e internacionais. E com isso, o Estado vai conseguir promover esse diálogo, essa diversidade, a transformação, e vai trazer o nome do Estado Brasil afora, à medida que vão recebendo aí essas exposições e outros grandes trabalhos que são feitos por vários artistas mundo afora. Essas belas fotografias mostradas na exposição são um testemunho do que ainda existe na Amazônia, antes que ocorra aí essa destruição completa da floresta e o extermínio aí dos povos originários. Vamos percorrer toda a exposição, são mais de 200 fotografias que vão revelar aí paisagens,
modos de vida, presença dos povos indígenas em um registro sensível que é nesse local, que são um dos biomas mais essenciais do planeta. Ao acolher essa exposição, esse local, esse espaço aqui torna-se também esse lugar de memória, que celebra aí a trajetória de Sebastião Salgado e ao mesmo tempo preserva a memória daqueles que ele fotografou, que são os povos, os territórios, os saberes e essas formas de vida que constituem a Amazônia em sua grandeza humana e natural. A Amazônia se estende por 9 países aqui na América do Sul e 60% da floresta tropical está localizada aqui em solo brasileiro. E então, logo os portugueses desembarcaram no Brasil ali em meados de 1500, essa terra rica e cheia de vegetação densa, cortada aí por inúmeros rios, vivia essa população de mais de 5 milhões de habitantes, que eram esses povos originários à época. Atualmente, não há mais do que 370 mil divididos em 188 grupos indígenas e 150 idiomas diferentes. E há aproximadamente 114 grupos identificados como nunca foram contactados até hoje, que estão ali imersivos nessa Amazônia mais fechada, mais densa. Após o século XVII, surgiram aí vilas, cidades ao longo do Rio Amazonas, e por todos os seus afluentes. E da metade do século XX em diante, tivemos vários fluxos migratórios oriundos aí do sul do Brasil, que conduziram esse desmatamento para dar lugar aí à pecuária e o cultivo de soja, e que são escoadas aí através de estradas, hidrovias, além de madeiras e extração de pedras preciosas. À medida que essas fazendas elas vão aumentando a sua área de atuação, essa biodiversidade vai sendo predada, havendo com isso essa destruição gradativa das florestas e dos territórios indígenas nas vizinhanças. Diversas expedições fotográficas foram feitas no local, por terra, por água e por ar, e que resultaram aí em 7 anos de experiências humanas por uma Amazônia ainda desconhecida, e que causaram surpresas com essa cultura, com essa engenhosidade de seus povos, seus mistérios, sua força e essa incomparável beleza. Tudo isso reproduzido aí nessas imagens ao longo da exposição. A floresta amazônica é o único lugar do mundo em que o sistema de umidade do ar não depende da evaporação dos oceanos, pois cada árvore funciona como um aerador. E com isso ela vai distribuindo aí centenas de litros de água por dia na atmosfera, criando uma espécie de rios aéreos que vão sendo mais volumosos que o Rio Amazonas. E por essa razão, essas imagens são de satélites mostram essa floresta tropical em grande parte encoberta por nuvens. E essa impenetrabilidade da selva em vários lugares deram aos povos essa preservação de seus modos de vida, que são ali tradicionais por séculos e ao mesmo tempo que está aí seriamente ameaçada em razão dos fatos que eu já disse, essa evolução da agropecuária, assim como a extração de pedras preciosas e também esse desmatamento desenfreado em busca de madeira. Estamos no interior de uma sala em específico que tem fotografias de dois grupos indígenas, o Corubo e os Axânica. E esse grupo indígena Xânica, com a mais antiga história conhecida, e que tem registros de seu relacionamento econômico e cultural com o Império Inca, e que das montanhas lá do Peru, esse Império Inca vinha dominando em toda a América do Sul até a chegada dos espanhóis. E essa relação com esses grupos indígenas, tanto a Xínica como os Incas, remonta aí aos séculos XV e XVI. Na época eram chamados de Antis, e vendia aos incas aí produtos da floresta, como penas, peles, algodão, tecidos, plantas, até grãos e madeira. E eles recebiam em trocas objetos de metal, como machado de cobre, joias de ouro, e talvez aí até pequenas pedras semipreciosas entre tecidos também e lã. E essa ligação dos Astínica com os incas é tão antiga
e tão profunda que está registrada até mesmo nos mitos sobre a criação do mundo e dos homens, como se os dois povos tivessem nascido um do outro. E à medida que nós vamos caminhando pela exposição, nós vamos poder ver várias informações, várias fotografias de grupos indígenas e também um pouco da sua história, e também fotografias de chuvas torrenciais, fotografias aéreas. Nós vamos ter vários momentos à medida que vamos caminhando aqui durante a exposição. E quando falamos de chuvas torrenciais, elas foram muito fotografadas por Sebastião Salgado, sejam essas nuvens carregadas, ou até mesmo a chuva em si, já em solo amazônico. Essas nuvens, elas são elementos essenciais ao ecossistema amazônico, sejam elas ali grandes, pequenas, suaves e até ameaçadoras. Elas vão deslocando, sendo deslocadas ali pelo ar e são refletidas na água. E estão sempre ali visíveis e são frequentes na região. Mesmo ali no interior da floresta, onde a vegetação às vezes ela obstrui o olhar, elas são bem presentes em toda a floresta e são bem prováveis ali as chuvas torrenciais antes do final de cada dia. Essas formações de nuvens, elas vão oferecendo aí um grande espetáculo em constante mutação e iniciando tanto ali pela manhã com o ar quente ali úmido que vem emanado ali da selva e encontra essas minúsculas partículas, permitindo que onde o vapor ali ele seja condensado em gotículas de água e com isso vai formando essas pequenas nuvens semelhantes a bolhas de algodão, os chamados aí Yaru. E Yaru é um fenômeno comum na região, casados aí com a neblina densa ou cerração. Com o passar das horas, essas formações elas ganham altura e se reagrupam. E desde que a temperatura e a velocidade ali do vento sejam favoráveis, elas adquirem vigor para dar origem a uma nuvem tempestuosa, chamada aí de cumulonimbus. Essas formações de nuvens, elas podem liberar aí grandes rajadas que chegam até 200 quilômetros por hora e vão crivando ali a selva de relâmpagos, fortes precipitações e até aviões de grande porte procuram evitá-las. E quando estão prestes a cair, helicópteros já vasculham ali uma clareira para poder pousar. E nos rios, até os barcos procuram de alguma forma apressada ali encontrar algum local que dá para fazer uma espécie de abrigo. E é dessa forma que a região amazônica ela tem aí dia a dia uma região muito úmida e ela tem esses registros de grandes tempestades. Nessa trajetória do fotógrafo Sebastião Salgado, um outro grupo indígena que ele encontrou, que eram os Marubo, e assim como os Axinca, eles eram povos indígenas do extremo oeste da Amazônia e que tinham aí sua mitologia uma forte influência com a memória de relações com o Império Inca. Talvez deva seu próprio nome a essa relação com os Incas, porque essa palavra marubo não tem nenhum significado na língua local, da família Pano, mas uma explicação poderia ser essa existência que seria uma corruptela de Quichua, Maioruna, povo do rio, que também servia ali para designar os seus vizinhos matissés. Os marubos, eles vivem em casas comunitárias, malocas de formato oblongo, localizadas ali no centro da aldeia. E toda casa marubo possui um dono, um líder da comunidade, que é também o responsável aí pela sua construção e manutenção dessa estrutura. E sua família, ela ocupa esses espaços mais próximos à entrada principal, o que o torna também uma espécie assim de guardião da casa. Podemos dizer que atualmente essa população marubo, ela conta com um pouco mais de 2.000 indígenas. E essa terra indígena, Vale do Javari, onde eles habitam, é uma das maiores do Brasil, com 8,5 milhões de hectares. E serve também de morada para diversas outras etnias, como os Ucorubo, Matis, Matissés, Catuquina e diversos grupos isolados. Inclusive, muitos jovens marubo
eles têm uma certa convivência com os não indígenas e aprendido o português, o idioma português, para se tornar aí tradutores e intermediários com esses agentes do Estado, sejam eles ali enfermeiros, médicos, que vão ali em apoio a essas ações desses órgãos indígenas. E estes também servem como uma ponte de contato ali com outras etnias da região. E nessa grande expedição de Sebastião Salgado, eles tiveram também contato com os Macuxi, um dos grandes antigos territórios indígenas reconhecidos no Brasil, cuja demarcação ali teve início em 1919, como revela um marco fixado na aldeia Maturuca pelo pioneiro do indigenismo brasileiro à época, General Cândido Rondon. A terra dos Macuxi foi sendo progressivamente expropriada ao longo do século XX e ela foi também ocupada por fazendeiros de gado, arrozeiros. E primeiro isso foi feito por empréstimo, depois foi de posse forçada, e ao final houve assim a expulsão dos indígenas da maior parte do território. Ao final ali dos anos 70, os indígenas haviam perdido a posse da terra para os fazendeiros e recusavam a reconhecer o direito histórico dos seus povos originários. Os indígenas, então, eles viviam concentrados ali em vilas, ameaçados constantemente pela violência dos pistoleiros armados a serviço dos donos de fazendas, e foi um longo movimento iniciado em 1980, chamado Ou Vai ou Racha. E esse movimento iniciou essa mobilização indígena e essa exigência de seu direito à terra. Surgiu, portanto, uma nova liderança no período, e com o projeto, então, de recuperação dos elementos culturais, do orgulho, da língua, e por essa razão, muitos jovens líderes da época, que até hoje, né, são professores, eles foram preparando a nova geração que conquistou esse direito à terra, e há até fotografias que documentam esse momento do início ali desse movimento. E essa decisão final ela ocorreu com reconhecimento da terra indígena Raposa de Serra do Sol e sua homologação aí pela administração federal no ano de 2005, tendo então essa sacramentação com a confirmação da decisão do Supremo Tribunal Federal em 2009. Essa terra reconhecida, ela é dividida em duas áreas. A área sul, os campos chamados Lavrado, eles ocupam ali cerca de 70% da área, e a área norte, que são áreas de serras, com uma floresta ali mais densa, que corresponde aí aos outros 30% do território. Esse território aí totaliza 1.747.460 hectares e vive em toda essa região em torno de 26 mil indígenas de 5 povos: os Macuxi, os Ingaricó, os Patamona e os Taurepang. Eles pertencem ao mesmo grupo denominado Pemon e são de língua caribe, que dá o nome aí ao Mar do Caribe, onde esse tronco linguístico surgiu. Já os Wapixana, eles falam o idioma Aruac, oriundo ali da América Central. Ao longo dessa exposição, tem um texto que cita um grupo indígena de sucesso, que foram os Ayanauá. Em quase 50 anos, eles saíram do absoluto universo da invisibilidade para um período de grande exuberância cultural, tornando-se referência para o mundo em termos de vida sustentável e harmonia com a cultura indígena. Eles, em 1970, não contavam com mais do que 120 membros, e com um altíssimo índice de alcoolismo e consequente desagregação social e cultural, a ponto de ter sua língua ameaçada de extinção. E isso ocorreu porque os donos ali de seringais, lá no Acre, eles ali desde o final do século XIX, tratavam esses indígenas como escravos, e eles eram assim pressionados a não usar o seu idioma diante dos não indígenas. E uma segunda ameaça era a imposição do culto cristão por uma missão evangélica, pois considerava ali suas crenças meio que diabólicas. Surgiu então lá em 1990 uma nova liderança,
esse grupo indígena, que expulsou a missão religiosa, restabeleceu o ensino da língua tradicional, que era ali do tronco pano, e passou também a incentivar o estudo dos antigos mitos, histórias, como forma de resgatar e reconectar essas novas gerações aos conhecimentos e às memórias ali dos mais idosos. E em 3 décadas, essa população ela cresceu 10 vezes e atualmente são cerca de 1.200 indígenas. E esse grupo, Ayanauá, se tornou então uma prova viva de que os indígenas ali, controlando suas terras, eles podem não só aliar a cultura tradicional com o empreendedorismo. Eles conseguiram ali recuperar essa tradição dos rituais, falam a língua ancestral, se conectam com o mundo contemporâneo, usando ali smartphones, computadores, usam ali as antenas do Wi-Fi instaladas nas aldeias e ainda conseguiram aí ter um dos aspectos marcantes da recuperação de suas antigas tradições, que é a arte plumária. Os Aiowá, eles produzem alguns dos elegantes trabalhos com penas de toda a Amazônia. Esses trabalhos feitos com penas, em sua maioria, são feitas com penas brancas de águia, considerada para eles aí um animal sagrado. Nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de ver fotografias de povos indígenas da etnia Suruauá. E era um povo indígena que vivia em isolamento relativo ali na floresta amazônica, mais ao sul do estado do Amazonas, próximo ali à bacia do rio Purus, com uma população pequena ali que vai entre 130 e 170 pessoas. Eles habitavam ali a terra indígena Zuruauá, uma área remota e de difícil acesso. São conhecidos aí por manterem suas tradições muito preservadas e por viverem em terras firmes. Eles que têm uma população pequena, eram descendentes aí de grupos maiores e sofreram aí severamente com doenças e conflitos no início do século XIX e XX. Outro grupo importante que foi fotografado por Salgado é esse Parque do Xingu, que é o território indígena mais conhecido do Brasil e do mundo, e que foram consagrados aí pelas imagens de suas florestas e sua influência, que foram registradas aí na literatura brasileira na segunda metade ali do século XX. E foi a primeira grande reserva indígena criada no país para proteger um conjunto de diferentes etnias. Eles que estavam ali localizados no atual estado do Mato Grosso, onde vivem cerca de 6.000 indígenas e 16 grupos étnicos, todos eles ali pertencentes a 5 troncos linguísticos. Essa vasta área situa-se entre dois biomas distintos, que é a Amazônia e o Cerrado, o que lhe confere características de ambos, principalmente a diversidade da fauna e a exuberância da floresta. Mas o regime de chuvas e secas é bem mais acentuado do que na floresta tropical ao norte. Essas aldeias são formadas por casas comunais dispostas ali em um perímetro ovalado e, e que tem uma espécie de praça de terra batida, e ao centro dessa praça fica o que chama de Casa dos Homens, onde são guardadas ali as flautas sagradas, que as mulheres são até proibidas de ver. Por isso elas são tocadas apenas dentro desse ambiente menor, ou então à noite, quando as mulheres já se recolheram. Essa praça também é o local de eventos públicos, festas, enterro dos mortos, discurso de líderes e também combates cerimoniais. O sistema de integração cultural, como a divisão social da proteção de Deus, faz cada grupo ser identificado pela criação mais sofisticada de seus objetos desejados por todos. Objetos estes como a cerâmica dos Uaura e os arcos e flechas dos Camalurás. Estamos agora tendo uma oportunidade de ver fotografias de um grupo muito isolado, que são os Auá-Guajá. Eles são um grupo indígena de baixo contato, onde vivem bem isolado ali no Maranhão, e estado que nas últimas décadas sofreu intensa exploração madeireira ilegal.
e seu nome mistura ali a identificação oficial Guajá e sua autodenominação Auá. Após cerca aí de 50 anos de invasões no território por madeireiras ilegais, esse território foi reduzindo e essas entidades de defesa dos indígenas denunciaram sua extinção e a ocorrência até de genocídio. E atualmente a população desse grupo indígena não passa de 450 membros, entre os quais aproximadamente uma centena vive isolada. E a ONG britânica Survival International considera-os como uma tribo aí mais ameaçada da Terra. Nessa exposição também nós temos um espaço que chama Amazônia Touch, onde os deficientes visuais eles podem tocar nos livros ali e entender um pouco de como funcionam essas informações que estão contidas nessa exposição em relação à Amazônia. E logo a seguir, nós temos um painel, que é este painel que está sendo observado agora, e que é uma biografia completa do Sebastião Salgado, desde o início da sua carreira, desde o início do seu projeto de vida, e ela vai seguindo ali, contando toda a sua vida, suas exposições, seus prêmios, sua evolução como fotógrafo, e é bem interessante. Tá mais ao final aqui da exposição é que tem essas informações contidas ali nesse painel. Ao lado desse painel, nós vamos ter um espaço que, que é um espaço endereçado aí ao Instituto Terra, que é uma ONG criada por Sebastião Salgado e sua companheira Lélia. Esse instituto ele nasceu do sonho do casal que tinha o objetivo aí de ressuscitar a exuberante floresta que recobria há mais de 60 anos as terras da fazenda Bucão, que é de propriedade da família Salgado e que então estavam ali devastadas por um severo processo de degradação ambiental. Localizada em Aimorés, Minas Gerais, essa área, com uma extensão aí de 709,87 hectares, passou a ser reflorestada a partir de 1988, com a criação do Instituto Terra, que é essa organização civil sem fins lucrativos. A região na bacia hidrográfica do Vale do Rio Doce, ela abrigava aí o precioso bioma da Mata Atlântica, de importância mundial, e no qual hoje só restam 12,4% da vegetação original. E o objetivo do Instituto Terra é o de garantir essa sobrevivência e essa continuidade das espécies nesse bioma, fortalecendo com isso ameaças aí de extinção. Cerca aí de 2,7 milhões de árvores foram plantadas e produzidas e mais de 6 milhões de mudas de espécies nativas. Como parte aí dessa floresta tropical, novamente ali surgindo em pé, e com isso um grande número de animais, pássaros, mamíferos, répteis e anfíbios retornaram aí ao seu ambiente natural. Essas novas árvores ajudaram também na recuperação de diversas fontes de águas de riachos que estavam ali prestes a secar, e dessa experiência surgiu o projeto Olhos d'Água, que é uma iniciativa reconhecida pela ONU com a meta de restaurar e proteger mais de 300 mil nascentes ali no Vale do Rio Doce, e uma das regiões aí mais afetadas pelo processo de desmatamento desordenado no país. Esse programa já contabiliza aí perto de 2 mil nascentes em processo de recuperação e mais de 2 mil produtores rurais atendidos em 29 municípios no Vale do Rio Doce, e sendo que 21 em Minas Gerais e 8 no estado do Espírito Santo. E também nessa exposição, nós temos aí também os Yanomami, que são a maior etnia indígena de baixo contato que tem em todo o mundo. Hoje eles são aí em torno de 40 mil, 28 mil no Brasil e cerca de 12 mil na Venezuela. E, portanto, nada mais justo do que inaugurar esse museu, esse espaço cultural aqui no Espírito Santo, com a exposição do Salgado de Oliveira, ele que foi um grande fotógrafo, e nada mais justo do que um espaço desse recém-inaugurado receber não só essa exposição, como estar também de portas abertas para conhecer e expandir
universo de exposições do mundo inteiro. E fica, portanto, o convite para os capixabas e aqueles que não podem estar presentes, assistam esse vídeo e conheçam esse novo espaço artístico.